Olá, Ana Brita aqui novamente para mais um vídeo do canal, mas agora eu tô aqui numa série chamada Papo Leve. É uma série que eu acho que eu inventei porque tem coisas que ficam assim martelando dentro de mim que eu gostaria de falar, ou gostaria de reflexões mesmo, coisas que aconteceram, ou até que a gente vê aí no mundo, né, ideias, sei lá, a gente vai conversando e tentando trazer coisas novas aí, ou formas novas de ver as questões que acontecem no nosso dia a dia. Essa semana eu estava conversando com meu marido que eu achava, quer dizer, eu acho importante, o quanto eu acho importante que ferramentas como numerologia ou astrologia, que são ferramentas que trazem muita informação a respeito de quem nós somos, tá? Fossem mais bem vistas pela sociedade, fossem mais incentivadas pelas pessoas. E que isso ia trazer um grande diferencial realmente para o caminho mesmo, para esse crescimento da gente, o quanto a gente ia deixar aí de ficar batendo cabeça ou sem ideia de que caminho seguir, sabe? Eu vejo as pessoas muito perdidas e acho que também se eu tivesse tido acesso a essas ferramentas no momento certo, eu não teria aí seguido por tantos caminhos tortos, vamos dizer assim, ou que pelo menos, vamos dizer assim, não acredito, eu nunca vou parar de falar isso, será? Gente do céu, eu acho isso horrível. Vamos lá, mas eu nunca teria, na verdade, seguido por alguns caminhos. Mas aí ele falou comigo, eu estava falando sobre isso com ele falou comigo, mas não adianta, que as pessoas também não valorizam. E no fundo, ele tem razão, porque se a gente pensar e a gente analisar muito dos trabalhos que eu fiz, eu só fui ver muito depois sobre aquilo que foi dito. E a gente não valoriza muito. A gente faz esse tipo de trabalho muito por uma curiosidade do que propriamente por uma autotransformação. Você concorda comigo? Se você não concordar, pode falar aqui e comentar comigo. Mas a maioria de nós faz isso de uma forma como se fosse uma curiosidade mesmo. Não consegue entender a profundidade disso. E aí foi o que eu comentei com ele, que realmente o que estava precisando? É necessário que esse tipo de ferramenta ou alguns conceitos sejam dados para a gente desde lá, né? A infância, ou seja, a gente já tem que ir adquirindo e crescendo com esses conceitos muito bem sedimentados e com uma visão mais séria do que isso significa, sabe? Então, porque realmente são ferramentas que podem realmente nos ajudar muito. Elas vão trazer pra gente, no caso da numerologia evolutiva, que é a numerologia tântrica, ela vai trazer pra gente todas as nossas, quais são os nossos desafios, quais são as nossas maiores dificuldades. Ela traz pra gente os nossos dons, nossos talentos. Olha, ela pode abrir tanto o nosso campo de visão sobre quem a gente que é incrível. Eu lembro que quando eu fiz a numerologia tântrica, eu estou falando da tântrica, da numerologia, porque é o que eu faço. Então é o que eu sei fazer melhor. A astrologia eu sou, vamos dizer, uma curiosa, tá? Eu sou muito mais curiosa do que... Eu não me considero uma astróloga. O que eu faço é astrologia alquímica, que tem um outro tipo de intenção, né, na hora de fazer. Né? A gente tem uma intenção mesmo de olhar aquele mapa e ver ali quais as deficiências que tem, que é, né, a partir de, lógico, de uma conversa com o cliente ou a pessoa, e a gente pode, a partir dali, começar a tratar, tá? E aí a gente trata com florais ou trata com oráculo da alquimia da consciência. São duas ferramentas que eu tenho, que eu associo, que são muito fortes e poderosas, né? Para a gente trabalhar alguns aspectos do nosso mapa, tá? Então,
para isso. Mas no caso da numerologia, não. A numerologia, em termos de realmente você fazer um mapa numerológico e tirar ali, extrair totalmente as informações daqueles números, né, daquela data de nascimento. Então era importante que as pessoas, na verdade, tivessem isso de base, ou seja, crescessem acreditando que isso é uma ferramenta poderosa. E isso, olha, eu acho que vai ter que ter aí muita mudança aí na sociedade, né? Não é para, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Ele realmente tem razão. Agora, o que a gente pode fazer agora, depois eu estava pensando, é a gente começar a perceber o quanto a gente também, mesmo aquelas pessoas que vão lá e escolhem fazer seu mapa numerológico, mesmo aquelas pessoas que acreditam que aquilo pode fazer diferença na vida delas, mesmo essas pessoas, talvez 90% das pessoas que fazem o mapa fazem somente por curiosidade. Então eu acho que talvez começar a perceber isso, né, é importante para que a gente possa trazer e usar essas informações de uma forma mais completa, mais profunda, né? Porque quando a gente faz um mapa numerológico, não tem como você fazer um mapa e aquela pessoa absorver tudo aquilo que foi dito. A gente vai tendo que reouvir, né? Dá uma ouvida novamente, dá uma analisada novamente e bota esses ouvidos com a vontade de realmente absorver a informação, porque às vezes a gente, na verdade, só está procurando um tipo de informação. É engraçado, né? Você faz o mapa todo da pessoa. Ali tem, nossa, muito conteúdo. Lógico que a gente pode ir aprofundando a cada sessão muita coisa, mas vamos dizer, nós temos o primeiro mapa, que é um mapa meio geralzão, né, que te dá muita coisa. Eu acho que tem muito material ali para trabalhar, para você absorver, para você refletir sobre, tem muito material mesmo. Mas você, por algum motivo, você está no foco de uma única coisa. E aí se eu falo aquela única coisa, já pronto, o resto perde a importância, né? Então eu acho que a gente tem que amadurecer, eu acho que é um amadurecimento mesmo, né? Para que a gente possa entender isso com mais profundidade. Eu vi há pouco tempo, eu vou procurar o nome da pessoa que realmente eu esqueci e vou botar aqui embaixo, na hora da edição. Mas ele falou que hoje em dia, a maioria das pessoas, ela se entretém mais com a espiritualidade do que propriamente se transforma. E eu refleti muito sobre isso também, sabe? Acho que tem, e vejo isso no campo da astrologia e dos mapas numerológicos, ou seja, quando a pessoa realmente encomenda e paga por uma sessão daquele trabalho. Ela realmente faz isso por curiosidade, por entretenimento. Agora, o entretenimento eu achei engraçado, porque eu nunca tinha pensado dessa forma. E aí eu comecei a perceber que muitas coisas que eu faço é meio que para me entreter mesmo, é para me distrair a minha mente, mas muita coisa eu não uso muito pro meu autodesenvolvimento, sabe? E eu acho que eu vou começar a resgatar muitas das coisas que eu já fiz na vida. Então fica aí um alerta também pra gente, né? Pra gente perceber o quanto a gente também se entretém, né, com as coisas da espiritualidade. Então muitas pessoas são extremamente leves, né, nesse sentido, vamos dizer leves, não é esse termo, mas talvez elas são mais abertas, né, para a espiritualidade. Quando você vê às vezes pessoas que fazem todos os cursos, participam de todos os eventos, e essas pessoas, elas têm que começar a olhar mais para dentro de si mesmas e verem se elas estão usando isso de uma forma só para se distrair ou se elas realmente usam isso para se transformar.
Isso é só uma reflexão, é para que a gente não perca muito tempo. A gente tem o hábito de perder muito tempo e a gente se distrai muito, né? Tudo que a gente gosta, a gente se distrai. Então eu posso, de repente, adorar ler e eu saio lendo todos os livros e só estou num processo de distração. Eu não estou mesmo absorvendo aquela informação e aquele conteúdo da forma que deveria. Então, acho que a gente faz isso muito, né? Eu não estou falando de vocês só, estou falando de mim mesma. A gente faz isso com de muitas formas e muito em quantidade também, né? Bom, é isso é papo leve. Eu vou sempre procurar fazer alguns vídeos nesse sentido para que eu traga aí momentos que aconteceram na minha vida ou momentos para a gente refletir mesmo e trazer sempre com o intuito mesmo da gente se autotransformar, da gente pegar, eu sempre gosto de dizer, né, pegar o cedro da gente e retornar ao nosso poder e deixar de ficar nesse controle remoto aí, nesse automático, sem tomar realmente as rédeas na nossa vida, né? Bom, eu passei muito tempo sob o comando, né, de outras pessoas e foi uma escolha minha. Eu não culpo ninguém, né? Foi uma escolha minha, eu acho que principalmente para mim foi a minha incapacidade de ver quem eu era, incapacidade de ver os meus dons, incapacidade de ver os meus poderes, incapacidade de ver os meus talentos. E isso me fez muito mal, num sentido de que acho que perdi muito tempo. Acho que foi isso. Eu sinto que eu perdi, eu ainda tenho esse sentimento que eu perdi muito tempo, que eu poderia ter feito muito mais e poderia não ter feito muita coisa do que eu fiz por medo, por insegurança, por achar que eu não era capaz, né? Na verdade, não acreditar nas minhas ideias, não bater o pé às vezes, sabe? Eu acho que eu tive oportunidades de, vamos dizer, bater o pé e ajudar muito em todos os processos aí, que existiam na minha vida, e eu não fiz isso, por medo, mas principalmente acho porque eu não acreditava em mim mesma. Então por isso que eu prezo tanto e falo tanto hoje o quanto é importante a gente pegar o cedro da gente, o nosso poder. O quanto é importante a gente entender quais são as nossas habilidades, nossos dons, nossos talentos. O quanto é importante a gente olhar o que é feio na gente. O quanto é importante a gente limpar todas essas dores, todos esses conteúdos. Sejam de hoje, ou seja, da vida atual, quanto de vidas passadas, de informação ancestral, seja de qualquer lugar que venha, mas o quanto é importante a gente ter menos conteúdos emocionais desequilibrantes, quer dizer, que desequilibram a nossa vida, e o quanto é importante também esses conteúdos não simplesmente comandarem o seu dia, tá? Então por isso que eu faço tudo isso. Bom, é isso. Se vocês gostam do canal, se vocês simpatizam com a minha figura, não sei, né? Vocês se inscrevam no canal, por favor, ative as notificações, compartilhe o vídeo, curta o vídeo, vai ser ótimo para mim, tá bom? Até a próxima!